Meu nome é Roberta e assim a Débora me pediu para gravar um vídeo, né, referente ao testemunho de ser mãe. E eu não poderia me acovardar de não falar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu gostaria de começar falando versículos sobre o que regeu toda a minha história como mãe, que está em Provérbios 24, versículo 10, que diz assim: Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. A nota de rodapé está assim: angústias e aflições virão a todos nós em algum tempo nessa vida. Quando assim acontecer, nós, como crentes, devemos nos fortalecer no Senhor, confiar nele como nosso refúgio, orar, crendo na veracidade da sua promessa, que nunca nos abandonará. Aqueles que firmemente confiam em Deus, Ele lhes dá força e graça suficiente para vencer em tempos de aflição. No ano de 97, dia 20 de setembro, meu pai foi assassinado. Faltava alguns meses para me casar. Aí, no dia 17 de fevereiro, logo em seguida, 3 meses depois, dia 17 de fevereiro, eu casei. 17 de janeiro de 1998. Eu casei com o Alessandro. E foi muito difícil o casamento, né? Foi logo em seguida da morte do meu pai, né? Ajudar minha mãe, minhas irmãs, né? E ainda se fortalecer para construir uma nova história, né? Com Deus, com meu marido. E estava indo tudo bem. Com 3 meses de casada, eu engravidei do Júnior. E na gravidez eu tive com 5 meses de gravidez. A gravidez foi um pouco difícil. No 5º mês de gravidez, eu recebi o diagnóstico que eu estava com rubéola. E o médico orientou que eu teria que tirar o bebê. Eu relutei na hora, falei que eu não iria tirar, né? Que não tinha condições de tirar, né? Até a Heloísa falou para mim: Roberto, você vai tirar? Eu falei: não vou tirar. Vou permanecer, porque Deus não vai me provar além das minhas forças, né? E aquela criança era muito para mim naquele momento da perca do meu pai, para mim, para minha mãe, para todo mundo. E eu não tirei o Júnior, né? E busquei a Deus em oração, nas igrejas, fiquei desesperada. E num determinado momento, uma irmã numa igreja falou que Deus estava curando, mas que ia ficar um sinal. Eu escutei, criei, mas logo me esqueci, né? Que a gente só quer lembrar das coisas boas, das coisas ruins, né? Dos alertas que Deus nos dá, a gente não quer lembrar. Mas Deus sempre nos alerta. O Júnior nasceu. Não, antes do Júnior nascer. Quando eu tinha feito o ano certinho, meu pai morreu. No outro ano de setembro, o meu sogro falece também, infarta, né? E morre também. Eu estava me recuperando da minha dor, grávida, e o Alessandro também sente essa perca da falta do pai. Tudo bem. No outro ano, o Júnior nasce. Até então a gravidez foi um pouco tensa, mas o Júnior nasce, sem grandes complicações. O Júnior nasceu, eu vi que tinha alguma coisa errada com ele, mas até então a gente não quer ver, né, aquilo que está diante dos nossos olhos, né? E eu vi, minha mãe começou a ficar nervosa, a alimentação dele era difícil, tudo com ele era difícil. Eu trabalhava e minha mãe cuidava dele. Chegou o tempo de eu chegar em casa e minha mãe tá dando comida para ele com conta-gotas. E eu, sem querer, perceber que tinha alguma coisa errada. Tratava ele com um ótimo pediatra da nossa cidade aqui, mas eu não queria perceber, não queria entender que tinha uma coisa errada. Um dia no meu trabalho, eu estava no trabalho no mercado, eu estava lá e uma senhora chegou perto de mim e disse: preciso falar com você. Pensei, fala, né? Ela falou assim: o seu filho está doente, o seu filho está muito doente. Eu pensei, é uma louca. E ela não titubeou. Ela falou: seu filho está doente e eu preciso orar por ele. Resumindo, com uma semana depois daquela notícia, meu filho adoeceu seriamente.
começou a ter tosse, falta de ar, levei no médico. E resumindo, Júnior estava com problema no coração e era grave, precisava de uma cirurgia. Conseguimos contato com um cardiopediatra indicado pelo Dr. Armando aqui do Taboão e nós passamos com ele. E ele falou, ele precisa operar urgentemente, 10 dias dá para esperar. O convênio não cobria, era cirurgia de risco e, resumindo, ele fez a cirurgia, não paguei nada, Deus providenciou todas as portas necessárias para a restauração da saúde do meu filho. Não faltou nada para ele, não faltou nada para mim. Até hoje, desde que eu aceitei o Senhor, nunca faltou nada para mim. Nunca faltou nada para minha família, nunca faltou nada para meus filhos, nunca. Deus nos prova sim, mas nunca além das nossas forças. E nós precisamos amadurecer também, porque se Deus nos desse somente aquilo que nós precisamos, nós seríamos seres mimados, né? E seria muito fácil servir a Deus dessa forma, porque Ele nos cercaria, né? E a gente serviria a Ele e estaria tudo bem. Mas eu não pergunto por quê, mas só sei que o Senhor me sustentou naqueles momentos difíceis. O Júnior precisou passar pela cirurgia, né? Ele foi acompanhado pelo Dr. Valmir Fontes, né? Um excelente médico de São Paulo, creio que hoje já está aposentado. Ele providenciou todo o recurso para meu filho operar, ele era diretor do hospital, na época, do hospital mais importante na área de cardiologia do país, né? Do Adíbio Jatene, ali no Paraíso. O Júnior, as portas escancarou e o Júnior operou lá. O prazo tinha se acabado. Resumindo, o Júnior operou, o médico falou que ele nunca ia ser uma criança normal, né? Que ele ia ter algumas dificuldades e nunca vi isso na vida do meu filho. Meu filho nunca teve dificuldade de nada. Quem o conhece sabe como ele é grande, como ele é forte, como ele é disposto, como ele sempre foi muito ativo. Pelo contrário, até ele era sempre mais do que as outras crianças, né, em relação a ele. Resumindo, o Júnior operou e vivi em prol dele, né? Todo o meu recurso financeiro, emocional era para cuidar dele. E para que nada faltasse a ele, né? Em relação à saúde, alimentação, a esporte. Nós cercamos ele com todos os cuidados necessários. Em seguida, eu engravidei de novo. Descuidei, precisei fazer uns cuidados, né? E acabei engravidando novamente. E eu perdi. Acho que foi tanto medo ou providência de Deus mesmo. Eu perdi a segunda gravidez. E nós resolvemos, eu e o Alessandro conversei e falei assim, essa questão de maternidade para mim é muito difícil. Eu não quero ter mais filho. Para mim não dá mais. Não tenho condições psicológicas maduras nenhuma para ter mais filho. Então, para mim não dá mais. E nós conversamos, o Alessandro passou por uma vasectomia e acabou. Aquele sonho de ter mais filho, vontade eu tinha realmente, mas ficou totalmente, nós ficamos cuidando do Júnior. Depois que eu perdi a segunda gravidez, eu ganhei um grande presente, a Fernanda, minha sobrinha. E falei, pronto, tô satisfeitíssima, Deus foi muito bom comigo. Quando o Júnior tinha 1 ano, voltando um pouquinho, eu recebi uma profecia de 2 pessoas, e uma delas é a Mag, né, que eu espero que ela veja esse vídeo. E ela veio falar pra mim que eu teria uma menina, que eu teria uma filha. Eu fiquei muito revoltada, porque eu falei, eu não tô pedindo filha pra Deus. Deus sabe que eu não posso ter filho. O primeiro filho nasceu doente, o segundo filho eu perdi. Eu não quero mais filho. Eu preciso de dinheiro, não preciso de filho, né? Fiquei muito revoltada. E o Sam já tinha feito a vasectomia. Eu falei assim, acho que a Mag tá meio surtada, né? E não há condições nenhuma de eu ter outro filho. E passou, ela ficou até triste comigo, né? Me perdoa, viu, Mag? Te amo. E passado um tempo, nós tivemos a Fernanda, né? Nós falamos que nós tivemos a Fernanda, né? Ô, menina boa.
E a Fernanda foi um presente de Deus pra gente. E eu fiquei muito satisfeita. Aí um dia até mostrei pra Mag. Falei, Mag, aqui minha menina que você falou, ela falou, Roberta, essa não é sua. Essa não é a sua ainda. E eu pensei, estava muito satisfeita. Mas Deus sabe todas as coisas, como trabalhar. E a promessa eu nunca esqueci. Quando o Júnior tinha 15 anos, passou-se muito tempo, o Alessandro teve vontade de ter outro filho. Fez as pesquisas, bem escondidinho, eu não sabia de nada. Fez as pesquisas e viu que era possível reverter a vasectomia. Na época eu tinha 38 anos e ele também. Já era um pouco mais difícil e arriscado tentar uma nova gravidez. Resumindo, e minha mãe ainda fala, né? Minha mãe fala que ela pedia muito a Deus que queria ter mais uma netinha, né? Queria ter mais uma netinha para mais uma alegria e uma ocupação, porque ela que queria cuidar dessa criança. E nesse momento de busca do Alessandro por recurso para operar, ele achou um médico que deu todas as condições, né, de fazer a cirurgia, né, e ter um bom retorno. Resumindo, o Alessandro em 2013, em abril, dia 11 de abril de 2013, o Alessandro fez a reversão da vasectomia, né, e em 2014, em agosto de 2014, eu já estava grávida da Isadora, que é um milagre na nossa vida. Tanto o Júnior foi um milagre, quanto a Isadora também. É um grande milagre na minha vida. Eu tive a Isadora, engravidei dela, uma gravidez mais tardia. Tive um pouquinho de pressão alta, tive que ser medicada. Ela deu um susto na gente na final da gravidez. Ela nasceu com 33 semanas, precisou ficar internada na UTI, né? A igreja ajudou muito a gente em oração. Mas graças a Deus, correu tudo bem. Não tenho como agradecer a Deus pela minha família. A minha família toda serve ao Senhor. A minha família é um presente de Deus para mim. Então, só tenho que agradecer a Deus, porque pelos meus filhos, né, que estão na casa do Senhor, servindo ao Senhor, em verdade, pelo meu esposo, eu sou a mãe completa. Eu tenho o Júnior, eu tenho a Fernanda, minha sobrinha, e tenho a Isadora. E a gente tem que continuar firme no Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu espero que esse vídeo, dessa gravação, sirva, né, de homenagem a todas as mães que de alguma forma passaram por provações, né, e não perder a fé. Assim como Deus me abençoou, irá abençoar você também. É só crer. É só crer que o Senhor fará tudo na nossa vida. Ele sabe de tudo. A gente não sabe de nada. Somente confiar nele, porque ele é o escritor da nossa história. E nós precisamos dele, sermos dependentes do Senhor em tudo. Eu peço a vocês que permaneçam firmes no caminho do Senhor. Feliz Dia das Mães para vocês. Um beijo.